Então você decidiu que você vai tirar uma certificação e não tem a menor ideia por onde começa? Se é fazendo leitura, se é vendo aula, se é fazendo exercício? Relaxa, vim aqui para te ajudar. Fica comigo que eu vou te mostrar o caminho. Bom, meu nome é Rafael Paloni, eu sou o CFA Charter Holder e sou sócio de uma das maiores escolas de finanças do Brasil, a FK Partners. Eu ensino CFA há muitos anos e a gente tem orgulho de já ter treinado vários CFAs que estão em atividades no Brasil. Esses caras tiveram um método para estudar e esse método eu quero dividir com você no nosso vídeo de hoje. Você sabia que de cada 100 pessoas que começam o CFA, 3 terminam? É que tem muita gente no meio dessa trajetória que desiste, que realmente não passa, que não aprendeu o suficiente. Tem muita gente que estuda na raça e tal. Falta método, a ordem certa, se primeiro você lê ou faz exercício, e é isso que eu quero compartilhar com você. Se você me perguntar qual é a dificuldade, baseado aqui na nossa experiência, nesses anos todos ensinando o CFA, no Level 1, a dificuldade é a quantidade de matérias. Tem muita matéria e elas são muito diferentes entre si. Então, o que a pessoa faz geralmente? Pega o tempo que ela tem para estudar, divide em 10, porque são 10 tópicos, e aí vai meio que o mesmo tempo em cada um. Isso não é muito bom, isso não é muito recomendável, porque tem matéria que você já manja, tem matéria que você precisaria de muito mais tempo, e aí quando chega nela você tem só uma semana ou duas, quando você deveria ter muito mais, e aí o resultado é você acaba usando muito tempo em coisa que você já manja e usando pouco tempo em coisa que você tinha que aprender do zero. E aí chega ali 2 semanas antes da prova, você está desesperado, desesperada, então essa é a dificuldade. O método ajuda a usar mais tempo onde você é mais fraco. Então eu vou te dar a direção, mas antes deixa eu te fazer um disclaimer. Ninguém é bom em tudo. Dentro desses 10 temas, tem alguns que você provavelmente já domina no teu trabalho, ou você aprendeu na faculdade, ou você já é formado naquilo. Eu, por exemplo, me formei em economia, então a matéria Economics para mim era meio que tranquila. Estatística, eu era bom de estatística, então para mim também era ok. Agora, contabilidade eu não era tão bom. Derivativos eu era péssimo. Investimento alternativo, eu não era ruim, mas eu nunca tinha estudado antes do CFA. É importante você ver qual matéria você já tem alguma noção para você saber qual que você consegue ir direto estudar para exercício e qual que você tem que começar a ler meio que do zero. E agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas aqui os caras fizeram um método que leva em conta todas essas matérias, qual é a melhor ordem para ela ser apresentada. Vou deixar aqui para vocês a lista com os 10 tópicos, as 10 matérias que caem no CFA Level 1. Eu recomendo, como professor e como CFA Charter Holder, que você use um material de apoio. O material original do CFA Institute é muito grande, ele é cheio de referências bibliográficas e tal. Eu usei, quando eu fiz o CFA, o material da Kaplan. E eles basicamente resumiram o CFA Level 1 para você. Aqui na FK, a gente tem uma parceria com a Kaplan. Na verdade, a FK é a única revendedora da Kaplan na América Latina inteira. Alguns alunos compram o material até antes do curso para já darem uma lida, de forma que quando começou o curso, eles já deram uma primeira pincelada em todos os assuntos. E aí quando vai ter uma aula de tal matéria, eles falam, pô, essa matéria eu tenho que me matar porque eu li, não entendi nada, vou ter que correr atrás do prejuízo e tal. Então dar essa passada é muito legal. E além disso, a Kaplan, além dos livros, te dá um acesso online a um banco de questões com quase 4.000 questões de CFA Level 1. Talvez é a parte mais valiosa de tudo isso, Você ter muito acesso a questões. A hora certa de fazer questão não é agora, no comecinho, mas a gente vai falar mais pra frente nesses nossos episódios só sobre banco de questões, então fiquem tranquilos. Por hora é legal você saber que ter um método de estudo é essencial. No CFA, os 10 temas são meio que isolados, são 10 caixinhas apartadas. Mas, para você aprender, algumas coisas são pré-requisitos para outras. Você vai estudar uma matéria chamada Portfolio Management. Nela, você vai ter uma matéria que usa correlação. Se você não estudou método quantitativo antes, você não aprendeu o que é correlação. Então você não vai entender a matéria Portfolio Management. Na matéria Portfolio Management, você usa, por exemplo, aversão a risco. Se você não estudou Economics antes, você não sabe o que é teoria da utilidade e aversão ao risco, então você não vai entender ela. Se você olhar as 10 matérias do CFA e for ali meio que numa ordem qualquer, ou na ordem que elas estão ali, você não vai ter isso. Então é importante, nesse método, você saber o que é pré-requisito para outras. E tem matérias dentro dessas 10 aí que podem ser estudadas em qualquer ordem. Por exemplo, derivativos.
Não tem muito pré-requisito. Investimentos alternativos, não tem muito pré-requisito, não tem nada a ver com renda fixa ou com equities e tal. Então, essas dá para você meio que encaixar onde você quiser. Então, algumas são pré-requisitos, outras não. Estudar na raça não tem muita eficiência quando você se compara com um método já provado aí há 19 anos e que já foi testado em mais de 6 mil pessoas, certo? Então, confia no método. Agora, deixa eu te dar um outro spoiler. Dentro das matérias, você deveria começar com Quant, métodos quantitativos, porque estatística e matemática financeira são pré-requisito para praticamente todo o resto. Então, Quant tem que ser a primeira. Depois você vai para Economics, depois você vai para FSNA. FSNA é contabilidade. Essas 3 matérias são o pilar, a fundação do que você vai aprender depois. Agora, 2 matérias que não deveriam estar agora no começo. Portfólio Management e Ética. Portfólio Management vai usar um pouco de várias matérias, então ela é meio que a última porque ela é a mãe de todas as matérias de investimentos. Economia, de método quantitativo, de renda fixa, de equities, você usa em Portfólio Management. Então ela deveria ficar por uma das últimas. E talvez a última de todas é Ética, porque Ética é decorar o código de ética do CFA Institute. Então quanto mais perto da prova você fizer isso, melhor, porque aí a informação está fresca na tua cabeça. Aqui na FK, como você tem esse suporte ao aluno, a gente já puxa esse aluno e já dá ali um monte de estímulos adicionais para ele logo no comecinho, de forma que não vire essa bola de neve, que não acumule conteúdo e etc. Então, de novo, a força do método é pegar as suas debilidades cedo e conseguir corrigir elas. Espero ter dado aí alguma luz para você que está pensando em tirar o CFA e tal. A gente tem recebido dúvidas aí, então se você ficou com alguma dúvida sobre as matérias e tal, pode escrever aqui embaixo, me comprometo a responder. Continua acompanhando a gente aí, vai ter mais episódios. Se tiver algum episódio que você quer que a gente produza, coloca aí que a gente faz com prazer. Espero ter ajudado você aí nessa sua trajetória e eu tenho certeza que o CFA vai ajudar muito você na sua carreira, na sua trajetória. Continue contando com a gente. Valeu!